Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, me recuperando aqui de uma virose pesada, mas fora isso, tudo na boa. Então você começou o ano bem, né, cara? Comecei, cara, foi bem na virada, cara. Foi bem no dia 31 pro dia primeiro que a minha filha teve antes. Pelo jeito eu peguei dela. Cara, bem do dia 31 pro dia primeiro me senti horrível da madrugada. Dia primeiro foi um dia ruim. Hoje estou um pouco melhor, mas enfim. E tô feliz também que se minha recuperação continuar evoluindo, essa noite, depois que vocês já tiverem escutado esse podcast, eu vou finalmente ver o filme Ainda Estou Aqui, que vai passar no Ah, vai festival passar aqui em em Haifa, Haifa. né? Pois é, vai passar no festival aqui em Haifa e vou assistir. Enfim, mas é isso. Ó, então, já desejando um feliz 2025 Pois para é. os nossos ouvintes, né? Que, Antes que a enfim, gente estão aí com a esqueça, né? gente. E aliás, eu queria também, para aproveitar o espaço aqui, no meu podcast passado, que foi muito longo, eu até fiz um comentário falando que eu duvido que as pessoas tenham ido com a gente até o final, né? Entre Natal e Ano Novo, quem vai escutar? Primeiro de tudo, a audiência da gente foi melhor do que no episódio anterior. Não, não foi ruim. Não foi a mesma audiência que a gente tem normalmente, a gente sabe que essa época do ano é um pouco difícil, mas foi uma audiência boa. E muita gente entrou em contato com a gente para dizer que estava escutando até o final. A maioria pelos comentários do Spotify, mas também pelo Instagram, também pelo Twitter. Até meu número de WhatsApp, um cara aí conseguiu e me mandou mensagem para dizer que escutou até o final. Pois é. Enfim, então é legal, pessoal, que vocês escutaram a gente até o final de verdade, porque o episódio estava longo, foi num período complicado e, enfim, aqui em Israel, tem gente que a gente comentou na semana passada do Natal, mas também não tem ano novo, não. Pois é. Aqui Réveillon é dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, é tudo dia útil aqui. Não tem essa parada de parar tudo. O ano não muda também, muda o ano fiscal só. O ano normal não muda. A gente segue aqui o calendário hebraico, o ano de estudos, ele na verdade é do dia 1º de setembro a sei lá quando, em 30 de junho, junho. 30 de junho, pois é. Então, Fixo, né? fixa exatamente. A menos que no 1º de setembro caia um sábado, aí é no dia É, 2 de pois é, setembro. é. Enfim, então é isso. A gente não. Aqui até tem festa, né? Que eles chamam de festa do Silvestre, porque é o É. dia do São Silvestre, São dia 31 de Silvestre. dezembro, que Porque é ninguém muito corre, feito. né? Ninguém corre. Aqui não tem corrida. Que os imigrantes da ex-União Soviética, né, que criaram essa cultura, esse costume de fazer festas no dia 31 de dezembro, se não criaram, pelo menos intensificaram. Novigodo. É, mas são festas em pubs, em É. boates, não Acontece é na mais em Tel rua. Aviv também, né? Não, em todas as cidades que tem população População russa, é a verdade. Fula tem gigantescas, aqui em Carmelo também tem. É mesmo? É, onde tem população de falantes da língua russa, você tem essas festas. Mas Tel Mas Aviv tem mais, né? eu acho que tá Tel Aviv é onde pegando mais. concentra Eu as acho que festas. a população tá. Porque virou também meio que. É que virou, né? O mundo, o mundo ocidental comemora, né, cara? Então aqui em Israel, eu acho que também começou a virar um trend, assim, mais na juventude, né? A galera mais As nova pessoas querem sai. festa, né? As pessoas querem É, festa. faz festa na rua, em Afro, tem várias festas na rua, né? As pessoas fazem, se encontram e tudo mais. É, Pois é. eu Eu fui. fui, eu fui em Haifa, né, no Hag Shel Hagim, que é a festa das festas, que comemora em conjunto o Natal, Hanukkah e a festividade muçulmana da época, né, que a prefeitura de Haifa organiza todo ano. Ano passado não teve por causa da guerra, esse ano eles consideraram razoável fazer. E tava lotada, e não tinha só gente que falava russo ali, né? Primeiro que Haifa tem muitos árabes, mas tinha muitos judeus ali, israelenses, circulando com chapeuzinho de Papai Noel. As pessoas querem o que o mundo inteiro tem, né? As pessoas querem, É, querem trazer um pouquinho ser um pouco parte do que acontece no resto do mundo. Então, eu fui no dia 26 de dezembro, ou 27, e tava tendo ainda, né? Até gente fantasiada de Papai Noel na rua. Enfim, é uma festa legal. Eu acho que as pessoas querem também, principalmente num momento desses, querem um desafogo, né? Querem poder sair um pouco na rua para festejar. Alguma coisa que seja, né, qualquer, já que motivos reais a gente não tem. pois é. É, Eu fui dormir quase meia-noite esperando mísseis caírem aqui, né? Porque no ano passado foi isso, né? Ano passado deu meia-noite, meia-noite e 30 segundos, cara. Foi uma chuva de mísseis caindo na época. Eram mísseis vindo de Gaza. Dessa vez eu achei que vinham mísseis do Iêmen, acabou que não veio míssil de lugar nenhum, porém no envelope de Gaza, né? Na região lá, fronteira com Gaza, teve.
quase 15 meses dessa guerra maldita. 15 não, 16, né? Isso, 16 meses. Então, outubro, novembro, dezembro, já não, 15 meses. 15 meses dessa guerra maldita e ainda continua caindo míssil. Tudo destruído, a guerra continua e continua caindo míssil, né? Ou seja, o que o governo de Israel fala que está fazendo, né, aparentemente não está tendo muito sucesso. Mas, enfim, gravando nosso podcast no dia 2 de janeiro, o primeiro podcast do ano, 2 de janeiro de 2025, 1h27 da tarde, aqui em Israel. É isso, João. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos desta guerra insana. Bom, gente, nossa primeira frente do bloco vai ser Gaza. Essa semana a gente teve muita informação sobre Gaza, muita coisa surgindo na mídia internacional também, principalmente, né? E algumas questões também aqui na mídia israelense. A gente continua vendo os sucessivos ataques e o esvaziamento total da região norte da faixa de Gaza, do terço norte da faixa de Gaza, como a gente costuma dizer aqui. O exército invadiu o hospital Kamal, que era um dos últimos hospitais funcionando no norte da faixa de Gaza. Agora só tem mais um hospital e o funcionamento deles é, obviamente, completamente precário, né? Não é que o hospital esteja funcionando como deveria funcionar, sem mantimentos, sem equipamento necessário, sem, enfim, sem nada, né? Fazendo tudo da forma que é possível fazer. O hospital foi fechado, o diretor do hospital foi preso pela segunda vez. Ele, inclusive, já tinha, da outra vez que o exército atacou esse hospital, o filho dele já tinha morrido e agora ele foi preso pela segunda vez. Na mesma semana em que a gente teve também a primeira frente fria do inverno, né? Da época do inverno. O inverno começou tem um pouco mais de 10 dias, né? Mais ou menos aí 10 dias. Foi a primeira frente fria, foram 3 dias de muito frio aqui na região, muita chuva também, principalmente na região costeira, inundações, tanto aqui dentro de Israel, obviamente, como também na faixa de Gaza, e vocês podem imaginar como é que ficou a situação da população palestina, que hoje em dia tem mais aí de 90% da população vivendo em barracas precárias, sem saneamento, na terra, né? Ou seja, a situação ficou assim, assustadora. Era assustador ver as imagens do que aconteceu na faixa de Gaza. O jornal New York Times informou que 6 crianças foram mortas de frio essa semana. Bebês, né, foram mortos de frio na faixa de Gaza, porque as famílias não tiveram como aquecê-los. E, para além disso, também a gente viu novas informações sobre sobre a política do Exército, mesmo, né, já no dia 7 de outubro de 2023, quando eu nem acredito que eu estou falando 2023, a gente já está em 2025 e a gente continua falando da guerra. Mas enfim, 7 de outubro de 2023, no dia do ataque, do massacre cometido pelo Hamas. Israel, rapidamente, o Israel tinha uma política, né, sobre a respeito dos ataques, né, no quanto os civis seria, vamos dizer assim, aceitável, quantos civis enfim, poderiam morrer, né? Seria aceitável que morressem em um ataque, em um bombardeio que estivesse alvejando aí tanto membros do Hamas quanto a infraestrutura do grupo terrorista, e isso foi mudando, já mudou no próprio dia 7 de outubro, subindo absurdamente, né? De 4 para cerca de 100, dependendo de quem fosse o alvo. Enfim, João, mais uma semana aí que a gente viu que a catástrofe que acontece na faixa de Gaza aparentemente não tem fim. O Hamas continua presente, o Hamas continuará presente e a gente vê o governo completamente atolado na lama de Gaza. Mas em determinados aspectos atolado por vontade própria, né? E por pressão de setores do governo ou talvez por interesses da maioria do próprio governo. É, Enfim, então eu acho que esse atolado, quem se atola por querer, não merece solidariedade, né, nesse caso. Não, é isso, não, eu não Mas porra, é não, é claro, óbvio, né? é óbvio que você não está prestando solidariedade a Porra. eles, mas assim, enfim, eu acho que a gente tem que sempre deixar claro que essa é uma situação que o governo constrói e que o governo, enfim, trabalha para que ela se mantenha da maneira como ela está.
por exemplo, essa semana eu escutei o repórter Yaron Avraham falando no canal 12 sobre o cessar-fogo, né, e sobre por que que ele novamente está travado. E a gente consegue enxergar, né, por diversos prismas, como que a posição do governo de Israel ela vai mudando de acordo com os interesses momentâneos do próprio governo, né? Se há pouco tempo atrás o corredor Filadélfia era um ponto sobre o qual Israel não podia voltar e não podia desocupar, que por ali o Hamas podia tirar os reféns e levar para o Irã, e podiam escapar, e podiam fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e outro 7 de outubro. Hoje o exército, o próprio governo, na verdade, já disse que podem desocupar o corredor Filadélfia sem nenhum problema. E que, então, assim, você vê que as mudanças elas são transitórias, né? E aí, de repente, quando a gente está indo em direção a um acordo, o acordo ele é travado em determinados momentos porque outras exigências aparecem. Então, você vai em direção ao acordo quando parece razoável você mostrar que está avançando, e você trava o acordo quando você percebe que o acordo politicamente contraria os interesses de setores do governo que podem causar um problema. Que problema, por exemplo? Agora, no momento, segundo Yaron Avraham, o que impede o acordo de ser efetuado é a questão dos prisioneiros do Hamas. O Hamas exige que sejam libertados logo na primeira fase 200 prisioneiros, todos eles com pena de prisão perpétua. Sobre vários deles, Israel emitiu veto, né? Não está disposto a liberar esses prisioneiros em troca dos reféns. Israel exige do Hamas uma lista dos reféns vivos, e o Hamas diz que não consegue, que não tem como passar essa lista, né? Israel questiona que eles não tenham como, porque em determinado momento o Hamas rapidinho consegue vídeos de determinados reféns, então como é que não consegue a lista dos reféns que estão vivos ou mortos? né? Enfim, então a gente está nesse impasse. Esse impasse é o problema, porque Israel não concorda com esses prisioneiros, o Hamas não concorda com essa exigência, não, né, o Hamas não concorda, mas diz que não tem nem como conseguir. O Hamas está inclinado ao cessar-fogo temporário, apostando que ele vai significar o fim da guerra, como, por exemplo, é o que deve acontecer no Líbano, né? A gente nem fala mais do Líbano, porque as tropas israelenses estão se retirando aos poucos. No dia, se não me engano, 18 ou 17 de janeiro, acaba o prazo de cessar-fogo. E, teoricamente, a guerra volta, ou que se estende o cessar-fogo permanente entre Israel e o Hezbollah, que é o que deve acontecer, né? Mas, em relação a Gaza, não tem novidade. Mas aí, no meio dessa história toda, sai uma matéria do New York Times falando sobre como a guerra em Gaza, especialmente nos primeiros meses, ela mudou o paradigma de ações do exército israelense em ações, na verdade, contra grupos terroristas, e especialmente na faixa de Gaza. O 7 de outubro, ele fez com que. A reportagem está em inglês, disponível no site do New York Times, quem quiser ler está lá, eu até divulguei no meu Twitter. Mas eles mostram, numericamente falando, né, que até dezembro 30 mil bombas foram lançadas contra Gaza. Aí, em janeiro ainda aumentou, chegou a 40 mil até entre janeiro e fevereiro. E depois o número ele se estabilizou a ponto de, por exemplo, em junho foram 50 mil. Ou seja, em 2 meses foram 30 mil. Depois, em um mês e meio, foram 12 mil. E depois, entre fevereiro e junho, a gente não teve nem 8 mil. Ou seja, em 4 meses não teve nem 8 mil. Mostra mais ou menos como foi intenso o bombardeio israelense naqueles primeiros meses de guerra, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Quem segue a gente aqui há bastante tempo sabe que a gente sempre fala sobre isso. Mas o que foi que essa reportagem do New York Times descobriu, basicamente, a partir de mais de 200 entrevistas e outros temas que eles apuraram a partir dessas primeiras informações que chegaram. Antigamente, tá, né, nos outros confrontos, é, somente oficiais da alta patente poderiam autorizar ataques que pusessem em risco a vida de civis. E eles tinham um critério de que, dependendo do alvo, você podia colocar em risco até as vidas de 20 civis, dependendo do alvo. Ou seja, se é a cúpula do Hamas reunida, ou se é todo o depósito de mísseis, incluindo os oficiais responsáveis pelo disparo, e você tem 20 civis que podem ser atingidos, não quer dizer que todos vão morrer, mas que podem ser atingidos e vir a morrer,
somente um oficial da alta patente podia autorizar. Isso não era uma lei, isso era um critério. E o que o New York Times apurou é que a partir desse confronto, oficiais de baixa e média patente podiam autorizar com frequência ações que pudessem levar às mortes de até 100 civis. Óbvio que não é para pegar qualquer um, não é para matar qualquer cara que participou ali do 7 de outubro, era para pegar expoentes do Hamas, da Jihad Islâmica ou de outros grupos. Ainda assim, você botar as vidas de 100 civis em risco para pegar uma pessoa, duas pessoas ou 10 pessoas, acho que a vida de nenhum civil vale a vida de um terrorista. Acho que enfim, eu sou um cara que sou a favor, eu sou contra a pena de morte. E eu sou contra qualquer ação que coloque em risco a vida de civis. Foi muito fácil a gente falar da vida de civis e como é que a gente combate eles, até que os civis sejam os teus filhos, né? Aí, de repente, como é que você se comporta? Então, eu sou contra colocar em risco a vida de qualquer civil, em qualquer situação. Eu acho que, para mim, isso tem que ser o princípio. Não tem que ter um critério que você, se você, numérico para você até quantos civis. O critério tem que ser nenhum civil. É óbvio que existem exceções. Enfim, se a pessoa está indo fazer um atentado que vai matar 20 civis e para você evitar esse atentado você tem que matar 5 civis, é óbvio que você tem que pesar isso duas vezes, né? Você tem que fazer essas considerações, porque aí você realmente está colocando vidas de civis em risco, né? Mas você está protegendo mais civis. Agora, nesse ataque para você exterminar expoentes do Hamas, eu não consigo visualizar de maneira clara que as mortes dessas pessoas elas ajudem a salvar as vidas de outros civis. Mas deixando de lado o que eu penso ou não, é, é um negócio impressionante. Que até 100 civis sejam considerados descartáveis num ataque como esse. É um negócio absurdo, né? Enfim, é uma desumanização que não tem, tipo, que não tem defesa nenhuma, né? Não tem como relativizar, você não tem como dizer, mais blá 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 blá. Qual é a pessoa que vale a pena a morte de 100 civis, né? E podem ser crianças, podem ser mulheres, podem ser idosos, podem ser homens adultos também. E daí? Né? São civis. Tipo, são pessoas que não têm nada a ver. São pessoas inocentes que estão querendo só viver as vidas delas, que não cometeram crime nenhum. O único crime que eles cometeram, aparentemente, é viver em Gaza perto do terrorista, e isso é suficiente para que eles sejam eliminados, que eles recebam a pior das penas, né? Que é a sua morte, que é a destruição das suas casas, a morte dos membros das suas famílias, etc. Essa matéria é muito densa, ela traz muitos relatos. Por exemplo, no caso da ação que causou a morte do Mohamed Def, foram mortas pelo menos 57 pessoas pelo ataque aéreo israelense. Mohamed Def, para quem não se lembra, é como se fosse o ministro da defesa do Hamas, né, na faixa de Gaza. Enfim, então, esse é um caso bem característico, né? É, enfim, de que essas vidas elas são descartáveis. Enfim, a única notícia que deixa a gente um pouco menos preocupado é que esses ataques eles diminuíram muito a partir de fevereiro. Ou seja, em algum momento alguém se ligou ali e falou, cara, isso aqui não pode continuar assim. Tipo, se isso continuar assim, em 3, 4 meses, a gente vai matar 10% da população de Gaza. Então, acho que existiram algumas pessoas, em algum momento, que se preocuparam com diminuir o ímpeto dos ataques, embora não diminuíram os ataques. Não dá para passar pano para ninguém que estava ali naquele gabinete. Mas, enfim, pelo menos diminuiu. Obviamente que ele se transformou em outras coisas depois dali, né? Agora, por exemplo, a gente está vendo a remoção da população do norte da faixa de Gaza, e essa semana o exército invadiu o hospital Kamal, e fechou o hospital Kamal. E só tem agora um hospital funcionando no norte da faixa de Gaza, que é o hospital indonésio. O exército garantiu que o hospital indonésio tem condições de absorver os doentes do hospital Kamal. Disse que o Hospital Kamal estava tomado por terroristas e que aquela ação era fundamental, e que no Hospital Indonésio eles têm maneiras de fiscalizar melhor, e que os terroristas não tomaram aquele hospital, então que o exército agora controla aquela região, e ele não vai virar um quartel militar do Hamas, mas é um hospital só para toda a região do norte da faixa de Gaza. Muitas pessoas morreram, obviamente, nessa invasão. O exército alega que a maioria eram terroristas.
E a gente vê mais uma situação dessa se deteriorando. O hospital indonésio, o exército promete que vai permitir a entrada de ajuda humanitária lá, e de fato aumentou um pouco a entrada de ajuda humanitária naquelas regiões, mas ainda está longe de ser suficiente, como a gente vem aqui falando durante várias semanas. E conforme o Marquinhos comentou, agora, bem no início da nossa gravação, é, saiu uma reportagem também que mostrou 7 palestinos foram mortos devido ao frio na faixa de Gaza. E 6 deles eram bebês e crianças. Bebês de meses, de 2 meses, né? Tem casos relatados. E esses números, eles não contam entre os mortos de guerra. Pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem de doenças, pessoas que morrem de frio. E a tendência é que o número de mortos de guerra seja muito maior do que os 45 mil que a gente tem informação até agora. Se a gente considerar essas pessoas que são vítimas da situação de guerra, né? E isso é absolutamente imperdoável, né? Que a gente permita que pessoas vivam nessas condições e morram nessa situação. A gente teve relatos de pessoas que morreram afogadas com as enchentes das chuvas que elas causaram na região da faixa de Gaza. As chuvas foram muito fortes, principalmente na sexta, no sábado, no domingo. Até terça foram chuvas muito fortes pelo país inteiro. Houve várias inundações em Israel mesmo. E em Gaza, que a situação é muito mais precária, a situação certamente é pior. A gente viu vídeos estarrecedores da situação. E isso só mostra que a gente precisa que essa guerra termine rápido. Precisa urgente que o exército israelense permita a reconstrução dali, permita que a ajuda humanitária entre a todo vapor. E é certo que o Hamas rouba ajuda humanitária, é certo que um monte de coisa acontece. Então que se estabeleça um plano que já era para ter sido estabelecido há meses para que a ajuda humanitária chegue a essas pessoas, não importa quem vai distribuir isso. Essas pessoas estão correndo risco de vida todos os dias, e não só por causa dos bombardeios. Isso precisa acabar urgente. Bom, quanto a essa questão aí que está acontecendo na faixa de Gaza, eu acho que tudo que você colocou sobre a mudança do engajamento, né, permitindo aí a morte de mais civis, é realmente absurdo. Eu acho que isso pode trazer também problemas, né, para o país se defender na Corte Internacional de Justiça. Acredito que isso seja um complicador aí nessa questão do processo, né, que foi feito, que foi começado aí pela África do Sul sobre o genocídio. E tudo que a gente está vendo na faixa de Gaza também, eu acho que contribui justamente para isso, né? Porque essa questão das crianças e das pessoas que estão, das crianças mortas essa semana de frio, né? Foram mortas de frio, é assim que eu tenho que falar. Não dá para falar que essas crianças morreram de frio, porque afinal de contas os mantimentos não entram, a ajuda humanitária não entra porque Israel não permite. E aí eu concordo com o que você falou, essa questão, eles alegam, né? O Hamas vai roubar, o Hamas vai fazer, o Hamas é quem toma. É isso, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque se Israel, desde o início da guerra, já há quase 15 meses, já tivesse um plano, quem vai substituir o Hamas? Quem vai fazer a distribuição de mantimentos? Quem vai fazer a distribuição da ajuda humanitária? A gente estaria vivendo uma realidade diferente. Mas Israel não tem esse plano. Eu acho que, e aí eu acho que também tem uma coisa que tem que ser que eu quero dizer, que assim, não é que Israel não tenha esse plano. O plano é não ter plano. O plano é não ter plano para que o caos se instaure. Para que isso que a gente está vendo hoje, pessoas morrendo afogadas em enchente na faixa de Gaza, crianças sendo mortas de frio, pessoas sendo mortas de fome, pessoas sendo mortas por falta de medicamento. E aí, como você falou, é um absurdo isso não entrar no número de pessoas mortas da guerra. Né? Um absurdo. Porque, enfim, estão sendo mortas por conta da guerra. Porque essa é uma política da guerra. É uma política do governo israelense para a guerra, porque eles falam assim a gente aumenta a pressão no Hamas. Ou seja, a morte dessas pessoas por fome, por frio, por falta de remédio, por falta de abrigo no inverno, ela é uma política para pressionar o Hamas. E aí, né, como a gente vê aqui na sociedade israelense, as pessoas, obviamente, nem comentam sobre o que está acontecendo. Não sei nem se as pessoas têm ideia de que isso esteja acontecendo, mas os que sabem o que está acontecendo falam: não, a culpa é do Hamas. Se o Hamas fizesse isso, se o Hamas se render, isso não ia estar acontecendo. Né? Como é uma coisa absurda, né? Até porque o Hamas continua se organizando, o Hamas continua trazendo novos combatentes para suas frentes. E é isso. E o Hamas vai estar presente na faixa de Gaza quando essa maldita guerra acabar, porque ela vai ter que acabar um dia, né? E o Hamas vai estar lá, né?
como a gente vem falando desde o início da guerra, né? Desde o início da guerra. Não, o Hamas não vai sumir da faixa de Gaza. Então, assim, é realmente assustador, é de sufocar, né? Sufoca. A gente vê essas notícias, né? Tava vendo agora saiu na CNN, né? No New York Times, desculpa, o New York Times tinha falado cinco crianças, agora eu tô vendo na CNN, na BBC, desculpa, na BBC, seis crianças, bebês recém-nascidos, morrendo de frio, sendo mortos de frio. Cara, é muito desumano. E eu acho que isso tudo faz parte dessa desumanização que também levou ao aumento no número de mortos aceitos, né, pelo exército em ataques aí a bombardeios e tudo mais, ao número absurdo de bombas que foram jogadas na faixa de Gaza desde o início da guerra. E aí eu queria trazer também uma outra reportagem que saiu, essa saiu no Washington Post, falando, e eu já comentei isso aqui, né, até recentemente, quando a gente fez aquele debate sobre a questão do genocídio, eu usei esse argumento, né? Hoje saiu, essa semana saiu uma outra matéria no Washington Post falando sobre o uso de inteligência artificial para a criação de alvos, né? Ou seja, já tinha saído uma matéria há muito tempo atrás na revista chamada Mekomit, que ela é em hebraico Mekomit, em inglês é 972. E eles falando do uso de inteligência artificial de dois, eu não me lembro agora se nessa matéria eles tinham escrito dois ou três programas, acho que eram dois, que eles fizeram entrevistas com o pessoal da soldados que servem na 8.200, né, na unidade 8.200, que é a unidade de inteligência do Exército. E agora essa matéria do Washington Post, eles trazem outros programas, outros softwares de inteligência artificial que foram desenvolvidos pelo Exército para a criação de alvos, para definir quem são alvos em potencial. Ou seja, eles fazem ligação de informação. O cara tá num grupo de WhatsApp que tem membros do Hamas, o cara se torna um alvo. O cara, enfim, ouçam a reportagem, ou leiam a reportagem, ou ouçam a reportagem, porque a reportagem você pode ouvir também, ela se torna um podcast. São 20 e tantos minutos de podcast para quem quiser ouvir lá. E eles explicam como é que isso é feito, né? Assim, é absurdo, é uma coisa absurda, porque a informação de alvos que Israel tinha no início da guerra, ela se acabou muito rápido. De tão intenso foram os bombardeios. E aí a inteligência artificial foi ajudando Israel a criar novos alvos. E a gente vê a destruição que está sendo, o número de mortes, né? Que aparentemente, apesar de muita gente contestar esses 45 mil, esse número é muito maior. Se a gente for levar em conta quem está sendo morto de fome, de frio, de sede, de doença enfim, por falta de medicamentos e seja lá o que for. Assustador, realmente assustador o que a gente está vendo. É isso, João. Vamos então para a nossa próxima frente. Vamos juntar, vamos falar de duas frentes, acabam sendo os Houthis e o Irã, né? Essa semana a gente viu, no final da semana passada a gente recebeu a notícia de que o governo israelense estava mudando a sua forma de encarar os Houthis, né? Lembrando aí que na semana passada a gente teve várias sirenes, né? Vários mísseis sendo lançados aqui em Israel no meio da madrugada. O último, se eu não me engano, foi no sábado, né? Não, de sexta para sábado caiu um no meio da madrugada e depois, no início dessa semana, caiu um às 11 da noite, né? E até, enfim, a galera teve que correr para o bunker às 11 da noite, ao invés de correr para o bunker às 3 da madrugada. E Israel, ainda no sábado, o governo israelense tomou uma nova direção, mudou as diretrizes aí de como lidar com os Houthis, falou que vai manter uma política de agora de se preparar para um engajamento mais forte, né? Apesar da distância, e a distância realmente é um complicador, são cerca de 2.500 quilômetros de distância, até para os caças aí, 4, 5 horas de viagem, não é nada para ir, né? E depois mais 4, 5 horas para voltar, não é nada fácil, realmente é uma ação militar um tanto quanto complicada. Israel, para isso, pretende também aumentar, né, a inteligência, porque também isso é outro fator, né? Israel tem muito pouca inteligência sobre o que acontece no Iêmen, né? Onde os Houthis se organizam, onde eles mantêm suas fábricas e depósitos de armas. Então, Israel agora está com essa política de aumentar essa inteligência e aumentar, inclusive, também a cooperação com países aí da região para que facilite, de uma certa forma, qualquer intervenção militar lá no sul do Iêmen. E junto a isso, o Irã, né, que como a gente falou e vem comentando, né, obviamente, quem ali
dar as cordas no que os Houthis devem fazer, né? Os Houthis são um proxy do Irã, recebem armas iranianas, mísseis iranianos, esses mísseis que caem aqui em Israel são mísseis iranianos, e o governo de Israel, o exército, no caso agora, também pediu aí o aumento do orçamento justamente para lidar com essa questão iraniana, tanto para poder atacar quanto para poder se defender. Pois é, Marquinhos, eu não tenho mais muito o que comentar sobre isso, porque a gente comentou muito sobre os Houthis na semana passada. A única coisa que tem de novo nessa história é que Israel aparentemente decidiu coordenar suas ações com os aliados, principalmente ocidentais, né, com os Estados Unidos, o Reino Unido, é, alguns locais também, como os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, mas esses fazem muito mais em off, né? Porque Israel sabe que não tem condição de levar uma operação militar gigantesca contra o Iêmen da mesma maneira que fez no Líbano e em Gaza, né? Então, mais do que isso, seria chover no molhado. A gente pode passar para o próximo assunto. Então é isso, não vamos chover no molhado, não vamos. Vamos passar para o próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, já que a gente não choveu no molhado, eu acho que o bloco da guerra, ele acho que é o menor bloco que a gente falou da guerra desde o início da guerra, né? Foi o bloco mais curto. Nunca vi algo do gênero, mas enfim, vamos lá. A questão interna também essa semana bagunçou o coreto, né? Muita coisa aconteceu. Vamos começar tratando. Primeira delas, João. Primeira delas, Guidon Sar. É isso aí. O cara que era da oposição foi eleito dentro do partido do Benny Gantz como oposição ao Netanyahu, né, que não aceitaria sentar com o Netanyahu no mesmo governo, entrar para o governo Netanyahu. Ele recentemente, como obviamente já informamos, abandonou a oposição, entrou para o governo Netanyahu. Ele é um ministro do governo Netanyahu, ministro do exterior, né? Ele estava sendo aí, foi justamente no período em que o Gallant foi demitido, né? O ex-ministro da Defesa. O Guidon Sar, ele foi cogitado para ser ministro da Defesa, mas teve muitas críticas. Ele acabou assumindo a pasta do exterior. E quem era o ministro do exterior, que era o Israel Katz, foi para a pasta da Defesa. Falaremos aí do Israel Katz já já. Agora estamos no Guidon Sar, que agora, como ministro do exterior, além de ter entrado para o governo, entrou pro Licudo, voltou para casa dele. João, pode dizer que um filho, um bom filho, a casa torna, cara? E agora ele vai dar uma chance aí, vai dar força, na verdade, para o governo para aprovar uma lei do alistamento, que é um dos pontos aí nevrálgicos dessa coalizão, que pode, enfim, colocar uma crise maior e até derrubá-la num futuro próximo. O filho rebelde, né? Mas que rapidinho botou o rabo entre as pernas Rapidinho, né? quando se viu sem sustento, né? Aquele que sai da casa dos pais, brigando com os pais, aí de repente vê que não consegue pagar as contas É e isso. volta para casa dos pais se humilhando. E eles falam, ah, tá bom. E os pais sacanas falam para ele, ah, beleza, é assim, então tá bom. Mas para você vir morar aqui de novo, você vai ter que limpar o banheiro. Basicamente, principalmente quando o seu irmão menor, que não sabe se limpar, usar o banheiro. Basicamente, é isso que o Guidon Sá vai ter que fazer. Ele vai ter que limpar as merdas que o governo faz agora, entre elas as impopulares, como por exemplo a lei do alistamento, que está para ser colocada em prática. A gente vai voltar nesse tema daqui a pouquinho, porque ele foi parte do discurso do Yoav Gallant em rede nacional ontem, mas a gente vai chegar nesse tema daqui a pouquinho. Mas o Guidon Saar, que era um dos maiores opositores, né, à lei do alistamento, agora parece que meteu o rabo entre as pernas. Obviamente que ele vai inventar uma narrativa dizendo que essa lei vai fazer com que os ortodoxos sirvam e não evitar, e blá blá blá, mas foi uma espécie de humilhação aí. O Netanyahu tem seus 68 agora, e o Ben-Gvir pode sair, que o Netanyahu vai ter 62. E o Gideon Sa'ar, ele está regressando ao Likud e encerrando sua carreira política. Vai demorar um pouquinho mais para ele encerrar, né? Mas da maneira mais melancólica possível. Porque dificilmente ele vai ter votos da base do partido para ficar num lugar de destaque. Enfim, ele vai perder o protagonismo que ele um dia já teve, né, tanto dentro quanto fora do partido. Impressionante como o Guidon Sara, ele
conseguiu afundar a carreira política dele em tão pouco tempo. Um cara que tentou se marcar como um sujeito coerente, como um sujeito de princípios, ele não teve a percepção de que você não pode abandonar o Netanyahu quando você é parte do Likud ou do bloco da direita, e que uma vez que você abandona o Netanyahu, você não pode voltar ao Likud, né? Tipo, ele cometeu esses dois erros e ele conseguiu sobreviver algumas vezes por meio de alianças, entre elas essa última com o Benny Gantz, né? Politicamente ele teve sucesso nas empreitadas dele, mas ele também é outro que sofreu dessa situação de que é difícil você construir um bloco da direita quando na verdade, quando o teu bloco, especificamente, é o bloco de oposição ao Netanyahu. Né? Eles te engolem. E já tem outras forças mais antigas ali disputando espaço, como por exemplo o Avigdor Lieberman, e você não consegue construir isso em pouco tempo. E se você não quer se unir, você quer já chegar, subir no bonde, sentando na janela, você vai ter que ser muito importante para isso, ou vai ter que tomar decisões muito, muito inteligentes do ponto de vista estratégico, que aparentemente eu acho que o Bennett tomou e que o Guidon Sá não teve paciência, não teve cabeça para isso. É, então é muito difícil, porque as pessoas acham que ainda existe uma direita liberal em Israel que é suficientemente grande para poder formar um partido que possa disputar cabeça a cabeça as eleições. Mas não existe mais essa direita liberal. Né? A direita israelense ela se converteu numa direita extremista. O Avram Abramovich ontem falando no programa do Canal 12 que não é uma direita leumit, é uma direita leumanite, que não é uma direita nacional, é uma direita nacionalista. E já não existe mais esse conceito. Então, essas pessoas estão achando que vão para a oposição e aí aparecem nas pesquisas com 15 cadeiras, porque as pessoas de centro, de esquerda, acham que para vencer a direita é só votando numa outra direita, mas quando eles se dão conta de que não é isso que eles querem, eles vão indo embora e as pesquisas não trazem resultado eleitoral. E o Guidon Sar desidratou e demorou para cair a ficha nele. Só que quando caiu a ficha já foi tarde demais. Ele acha que ele pode ressuscitar no Likud. Talvez ele ainda tenha alguma base para ficar entre os 15 votados, né, no partido, mas não entre os cinco, como ele costumava ser, entre os cinco primeiros. Muito menos o número dois, que ele já foi, se não me engano, duas vezes. A carreira política dele tende ao fim agora com isso. E é lamentável, porque ele foi eleito com votos para o Benny Gantz, e agora ele compõe a base do governo Netanyahu, inclusive no que o Benny Gantz mais se opõe, que é a liberação dos ultra-ortodoxos do alistamento para o exército. É isso, voltou com um rabinho entre as pernas, né? Literalmente, deu aquela rabiolada. Bom, vamos falar então, João, do Israel Katz. Falei rapidamente dele, é o cara aí que acabou assumindo a pasta da defesa sem ter absolutamente nenhuma experiência no ramo. Ele hoje é o ministro da Defesa, acaba sendo mais ou menos também como aquele bonecão do Netanyahu, né, cara? E primeiro que ele parece aquele bonecão do posto, né? E ele é o bonecão do Netanyahu, o que o Netanyahu quer agora, ele fala, o que era diferente do Yoav Gallant, né, que tinha uma postura completamente diferente, afinal de contas o Yoav Gallant né, general, né, general da reserva, ele é general, ele tinha sido candidato aí também para ser o chefe das Forças Armadas, né, o chefe do Estado-Maior, mas o Israel Katz agora, ele está querendo, vamos dizer assim, mostrar que está fazendo alguma coisa, mostrar um serviço, e ele quer que o Exército faça um relatório sobre o 7 de outubro, em até um mês. Um mês. E isso já está acabando, na verdade. Já tinha feito essa exigência. Esse período se esgota já já. E ele quer simplesmente que tudo se resolva e que eles possam decidir, que o Exército possa dizer tudo o que aconteceu nesse período. No meio da guerra, João, o Exército ainda tendo que atuar em Gaza, tendo que atuar no Líbano, né? O Exército continua presente no Líbano, continua lidando de alguma forma com o que está acontecendo com os Houthis, com o Irã, com o que está acontecendo na Cisjordânia. E simplesmente o Israel Katz quer que eles parem tudo, ou pelo menos coloquem parte aí do seu pessoal para fazer um relatório. O que parece, na verdade, né, cara, é que ele quer um relatório meia bomba, justamente para poder culpar o exército e não culpar o governo. É exatamente isso, Marquinhos. Essa notícia, na verdade, é uma notícia de semana passada, mas eu não dei importância para ela, e aí, de repente, eu fui escutar o podcast do Canal 12, e o comentário feito foi justamente esse. Por que que o CAT está pressionando tanto o Exército para trazer um relatório operacional do 7 de outubro?
Porque no momento que o exército aponta as suas próprias falhas, o governo pode ser eximido da responsabilidade. No momento que o governo está sendo muito pressionado para instaurar uma comissão investigativa pública, republicana, né, que chama Vadat Memlartit, né, Vadat Hakira Memlartit, que é uma comissão de investigação republicana, digamos assim, que ela é chefiada pelo presidente da Suprema Corte e, enfim, conta com diversos atores de áreas distintas da sociedade civil. O governo se recusa, tentou instaurar uma comissão política, a oposição não comprou a ideia, e o governo se recusa a isso. Ontem mesmo na Knesset, na quarta-feira, a gente teve membros das famílias dos sequestrados, membros de famílias que perderam entes queridos na guerra, indo falar na Knesset, exigindo uma comissão investigativa republicana, e o Smotrich deu para eles 5 minutos, falou, olha só, se há 5 minutos estão falando demais, 5 minutos acaba isso, né, assim, sem O nenhuma Simcha empatia. Rotman, o Simcha Rotman. Não, e o Simchat Hartman foi embora. Ele abandonou, ele virou as costas e foi embora no meio da reunião. Eu não vou escutar vocês mais. O pai que perdeu um filho e está dizendo ali claramente: eu quero saber o que aconteceu para o meu filho ter morrido. Eu quero que tudo isso seja público. E o governo, por questões políticas, está negando isso aos pais. Aos pais, à sociedade de maneira geral, porque todo mundo tem o direito de saber o que aconteceu ali e de quem é a responsabilidade com a divisão necessária, né? E, enfim, esse é mais um dos absurdos que acontece. E o Israel Katz está tentando dar mais um drible. E aí o que acontece? O chefe das Forças Armadas, o Artsy Halevi, está investindo, entre muitas aspas, 22 horas por semana nessa investigação para poder fazer a apresentação para o ministro da Defesa. Ele que tem que estar coordenando uma guerra, como o governo gosta de dizer, em 7 frontes diferentes, agora tem que gastar 22 horas por semana, porque o Israel Katz quer, em um mês, o resultado dessa avaliação interna do Exército sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro, sendo que o Exército já divulgou partes delas, né? Sobre Be'eri, por exemplo, já foi. Ele quer geral agora. E o Exército está trabalhando nisso, porque o chefe das Forças Armadas não pode simplesmente dizer não vou fazer. O que ele pode fazer é renunciar, né? Mas se ele renunciar, ele dá para o Israel Katz o que ele quer, né? Que ele vai poder nomear quem ele quiser ali para o lugar. E, enfim, e aí a gente vai ter uma situação pior, mais catastrófica. Acho que é essa a razão pela qual ele ainda não renunciou, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele sabe que ele tem uma função ali. Apesar do 7 de outubro, ele conta com uma avaliação positiva da sociedade, sabe-se lá como, ao contrário do governo, e ele usa desse prestígio público para poder, enfim, para pelo menos travar as tentativas do governo de culpabilizar as Forças Armadas por todos os problemas que acontecem. Mas, enfim, o Israel Katz não surpreende ninguém, né? E olha, a gente tem muitas coisas que a gente poderia estar contando do Israel Katz essa semana, como a gente poderia estar contando de outros parlamentares, principalmente do Likud, que cada bizarrice uma maior que a outra. Mas a gente aqui não tem como. O nosso podcast, a gente não tem tempo para falar sobre todas as bizarrices que a gente vê. E também, vocês não iam conhecer todo mundo, a maioria dos nossos ouvintes não ia conhecer as pessoas das quais a gente fala. Mas vocês não têm noção do nível, do baixo nível que são os membros do Likud. Não do governo em geral, mas do Likud principalmente na Knesset atual. É um negócio assustador. É bizarro demais mesmo. Só queria fazer dois comentários a respeito disso, né? O Smotrich também falou para a família para uma das famílias de refém nessas discussões, né? Ele virou e falou assim: eu não sei, a gente quer trazer todo mundo de volta, mas a única forma de trazer todo mundo de volta é com a pressão militar. E aí um dos familiares falou: mas eu quero que o meu filho volte vivo. E o Smotrich falou: não, isso eu não posso garantir. Que ele garante trazer o corpo, mas vivo ele não pode garantir. Olha só o nível do ministro, o nível do cara que é chefe é membro do governo. Olha só o nível. Eu garanto que eu vou trazer o corpo do seu filho de volta. Vivo, eu já não sei. Como é que pode um negócio desse? E o cara que foi sequestrado por conta de um erro do governo, que é um erro que eles não querem investigar. E aí a gente entende, né, o círculo todo que eles vivem. Por isso que eles não querem investigar, por isso que eles não querem saber de quem é a culpa, porque no final das contas, eles são os responsáveis pelo 7 de outubro. Tem muita gente que gosta de dizer que é o Hamas, né?
é o Hamas. Não, o responsável pelo 7 de outubro é o governo. Se o governo tivesse feito o que devia ter sido feito, se o governo tivesse ouvido as meninas, as soldadas, né, no caso, que alertaram para movimentações do Hamas na região da fronteira, as coisas teriam sido diferentes. Eles não fizeram. E é justamente isso que eles não querem que estejam aí nessas comissões que tem que ser formadas, nessa comissão de investigação republicana, né, ou pública, que eles não querem que seja formada, eles querem que seja uma comissão feita pelo parlamento. E um pai de um dos reféns se chama Yehuda Cohen, o filho dele que é refém em Gaza, Nimrod Cohen, ele vai esse mês, agora em janeiro, para Raia encontrar, né, com Karim Khan, que é o procurador do Tribunal Penal Internacional que emitiu o mandado de prisão pro Bibi e pro Gallant, para dar apoio a ele, para dar apoio ao procurador do Tribunal Penal Internacional pelo mandado de prisão do Bibi e do Yoav Gallant. É isso. Absurdos, absurdos. Bom, vamos então para o primeiro-ministro, João. O primeiro-ministro, essa semana, pediu e teve o seu depoimento cancelado, né? Não aconteceu aí depoimento do Netanyahu essa semana, simplesmente porque ele passou por uma operação. É isso mesmo, uma operação para a remoção da próstata. Foram constatados ali problemas na próstata do primeiro-ministro israelense e ele teve que fazer uma operação e foi isso e uma operação que inclusive teve que tomar ali uma anestesia geral, adormeceu e acordou sem próstata Benjamin Netanyahu. Pois é, a gente foi informado sobre isso no sábado à noite, né? Que o Netanyahu faria uma cirurgia para remoção da próstata, que de fato aconteceu. O que foi alegado naquele momento é que ele faria essa cirurgia por conta de uma infecção na região cujo tratamento com antibiótico ela não estava surtindo efeito, ele não estava surtindo efeito, e aí seria necessária a remoção da próstata nesse caso. A gente não teve mais informações sobre isso, né? É, Enfim, eu até escrevi no Twitter e perguntei para médicos sobre isso, porque eu fiz uma pesquisa no Google, né? Porque a minha primeira pesquisa é que a remoção da próstata se faz, na imensa maioria dos casos, quando há câncer de próstata, que é, se não me engano, o câncer mais comum entre homens, é o primeiro ou o segundo câncer mais comum entre homens, né? É, e depois eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo e eu vi que pode existir uma coisa chamada é, prostatite crônica, que também, em determinados casos graves, agudos, né, também podem recomendar a remoção da próstata. E dois médicos me responderam no Twitter, dois médicos ouvintes, né, é, que a prostatite crônica ela pode dar um abscesso local, isso que me comentou foi a Nazaré Terra, nossa ouvinte aqui, então manda um abraço para ela também, e que é uma doença muito dolorosa, que dá muita dor pélvica e que aparentemente essa é a razão da cirurgia. E outro ouvinte nosso que também é médico respondeu que pode ser uma prostatectomia para hiperplasia prostática benigna, que é quando tem um crescimento natural da próstata de forma exagerada, e aí leva a próstata a um tamanho que ela comprime progressivamente a uretra, atrapalhando a micção, podendo chegar a uma obstrução urinária. Isso quem escreveu foi o Estevão Thyssen. Não sei dizer se isso é semelhante ao que escreveu a Nazaré Terra, porque eu não sou médico. Se isso se ele pode ter as duas coisas combinadas ou uma só. O fato é que ele fez a cirurgia. Agora, por que a gente desconfia, né? Por que a gente começa a pensar que talvez seja um câncer de próstata? Porque o Netanyahu, ele esconde essa situação de saúde. Por lei, desde que o Ariel Sharon, a gente já comentou isso aqui há muito tempo atrás no podcast, desde que o Netanyahu fez o marca-passo dele, né? Desde a morte do Ariel Sharon, a morte, na verdade, não, desde do coma do Ariel Sharon, que foi o primeiro-ministro israelense entre 2001 e 2005, é obrigatório para todos os primeiros ministros de Israel divulgar publicamente um relatório de saúde anualmente. E desde de que isso foi instaurado como lei, só fizeram isso regularmente o ex-primeiro-ministro Ehud Olmert e o Yair Lapid, nos 6 meses que ele foi primeiro-ministro. O Bennett, no ano e meio que ele foi, ano e pouco que ele foi, ele não divulgou. E o Netanyahu divulgou, se não me engano, só 2 vezes. Depois ele simplesmente parou de divulgar. Por lei, ele é obrigado. E aí, no ano passado, teve um caso. Ano passado, não, 2023, já estamos falando de antes da guerra, né?
que ele foi fazer um passeio no Kinneret, né, na região do Mar da Galileia, que é uma região muito calorosa. Ele falou que não bebeu água, teve uma desidratação e foi parar no hospital. Isso aqui não foi levado para o hospital mais perto. Ele foi levado para um hospital do lado de Tel Aviv, para o hospital Shifa, né, no Tel HaShomer, ali em Ramat Gan, na região metropolitana de Tel Aviv. Que é o hospital que é conhecido por ter o melhor sistema, melhor equipe cardiológica do país, melhor tratamento cardiológico. E todo mundo começou a ficar questionando, pera, por que ele foi até lá? E ele disse, não, gravou um vídeo, não, eu só fiz uma coisa errada, eu não bebi água o suficiente, desidratei e tal, fiz um passeio no auge do calor, blá blá. Só que aí, de repente, passam 2, 3 dias, a gente descobre que ele vai entrar numa cirurgia para botar um marca-passo. Ou seja, ele estava com problema cardíaco, ele foi para lá por isso, ele escondeu isso da população. Então, quando ele fala que vai fazer do nada uma cirurgia na próstata, a gente levanta essa suspeita de que, peraí, é realmente só uma prostatite crônica que tá afetando, que está causando dor, ou realmente, ou pode ser que seja um câncer de próstata. A gente não sabe qual é a situação do Netanyahu, porque ele não divulga os exames e a gente não acredita nele, porque além de tudo ele é mentiroso, né? Ele mentiu no caso do marca-passo, ele mente cada vez que ele abre a boca, praticamente. Então, a gente levanta essa suspeita. Aparentemente, nenhuma informação contrasta a divulgação do gabinete dele oficial de que essa era a situação. Ele fez a cirurgia, pediu para não depor essa semana. O tribunal acolheu o pedido, ele não foi depor essa semana para estar em recuperação, mas ele teve na Knesset essa semana, Marquinhos. Ele foi até a Knesset essa semana. Ele não pôde depor, mas ele pôde ir à Knesset. Na verdade, ele não queria ter ido à Knesset. E a gente tem que ser honesto quando a gente fala isso. Obrigaram o Netanyahu a ir para a Knesset essa semana para votar, porque o Netanyahu, além de primeiro-ministro, ele é um deputado, assim funciona no parlamentarismo, né? O primeiro-ministro ele é um parlamentar, e ele teve que ir votar na segunda das 4 leis do orçamento, porque a adesão estava muito apertada. E eu vou deixar você introduzir o tema agora. É isso. Fica um mistério, mistério. Deixa eu só falar duas coisas aqui em relação também à saúde da família Netanyahu. O Netanyahu, por várias vezes, desde o início da guerra também, ele já foi filmado foi tirado fotos dele. Tem um jornalista chamado Uri Misgav que ele levanta várias questões aí sobre a saúde do Netanyahu. Inclusive, eles já foram apresentadas fotos em que ele falavam que o Netanyahu estaria com um catéter, enfim, coisas meio estranhas, e por isso o Uri Misgav também pressionava para que o Netanyahu divulgasse aí o seu quadro de saúde, o que nunca aconteceu. Pode ser que tenha alguma ligação com essa questão da próstata, a gente não sabe, mas até porque, como você bem falou, muito bem colocado, o Netanyahu mente toda hora que ele abre a boca. Quem mente também, aparentemente, eu vou dizer por que eu acho que ela mente, é a Sara Netanyahu, ela mesma, que já está há mais de um mês nos Estados Unidos, em Miami, curtindo a vida adoidado. Ela disse que não voltou ao país porque estava com corona. É isso mesmo, corona. Ela disse que adoeceu, por isso não podia ter voltado ao país. Porém, tem uma foto aí que rolou mostrando no dia 31 de dezembro ela, o filhinho dela, que também, obviamente, é filhinho do Netanyahu, aquele mesmo Jair Netanyahu, que vive nos Estados Unidos, e um outro cara, um amigo deles lá, que foi inclusive quem postou a foto comemorando o final de ano em Miami. Ela não aparecia, não aparentava estar com corona, ou pelo menos ela poderia, já estava bem. Então, não sei porque ela não voltou ainda. Não sei, né? Pode ser. Quem já ouviu o nosso último episódio aí vai entender. É, E a última, cara, a última foi que a deputada, e aí já não é ligado, né, a família Netanyahu, mais ou menos, né? Mas enfim, a deputada Merav Ben-Ari, ela perguntou para o outro deputado, o deputado Ahmad Tibi, né, que é um deputado do partido Balad, do partido Tal, desculpa, que é um partido árabe, né, da lista unificada. Ele é médico e a Merav Ben-Ari perguntou para ele, se o Ahmad Tibi, se você pode, no caso de emergência, né, você poderia ajudar ao Netanyahu, poderia atender o Netanyahu e ao Ben-Gvir. E a resposta, a resposta do Ahmad foi a seguinte: no caso do Netanyahu, eu não posso porque eu não sou urologista. E no caso do Ben-Gvir, eu não posso porque eu não sou veterinário.
Enfim, é o Ahmad que sempre tem colocações sensacionais e essa foi mais uma delas. Bom, vamos então, João, vamos então como é que chama? Ao clima aí de suspense que ficou. É isso. É, enfim, o governo tinha que aprovar aí mais um ponto aí do orçamento, mais uma questão orçamentária, né, esse orçamento bizarro aí que continua dando dinheiro para quem não deveria receber, e passou raspando 59 a 58, apesar de ter maioria no parlamento. O Likud, do Netanyahu, né, o governo, deu uma maioria hoje, tem uma maioria mais folgada, né, já desde que o Guidon Sarin entrou, 68 cadeiras, deixando a oposição com 52 cadeiras. O governo ele deu uma suada para aprovar esse orçamento, né, essa conserto aí no orçamento, vamos dizer assim, justamente porque o Ben-Gvir e quase todo o seu partido resolveram votar contra o orçamento. Não só o Ben-Gvir também, ou um dos partidos religiosos, a Duta Torá, saiu do parlamento, se absteve no caso, né, não votaram ali nas votações, o que fez com que o Netanyahu tivesse que ir ao parlamento depois da sua operação de próstata, para a retirada da próstata, e votar pelo orçamento. Junto a ele também foi o outro deputado Bismuth, né? Que tá aí, a mãe dele faleceu recentemente, ele está no período da primeira semana de luto, os 7 dias de luto, chamado Shivá. Ele teve que também sair da Shivá para poder aprovar o orçamento. 59 a 58, João. Se o Netanyahu e o Bismuth não tivessem ido, o orçamento não tinha passado. Pois é, eu vou te falar que a equipe médica do Netanyahu recomendou ele não ir, ele mesmo assim foi, né? Enfim, os médicos dão o parecer deles médico e da saúde, e o Netanyahu pesa o que é mais importante para ele, né? Se é a saúde dele ou se é o governo cair. Aparentemente, o governo cair é mais preocupante para ele do que a saúde dele. É, não tenho pena dele, por ter saído do hospital e ido, foi uma escolha que ele fez. Eu fiquei com pena do Boaz Bismuth. É, no luto judaico, de acordo com a religião judaica, e olha que eu não tenho nenhum apreço pelo Boaz Bismuth, eu acho esse cara um sujeito deplorável. Mas eu fiquei com pena das imagens dele, né? Porque no luto judaico você tem que tapar os espelhos, você não pode se barbear, né? Enfim, tem uma série de questões. E você usa roupa rasgada, a mesma roupa que rasgam para você no cemitério, você usa durante a semana toda, né? E ele chegou na Knesset com a barba por fazer, com a kippah na cabeça, ele não é religioso, ele não é ortodoxo, né? Ele não usa kippah no dia a dia dele, e com a roupa rasgada, com uma cara de acabado. Sim, o cara realmente tava sofrendo por estar ali, tipo, e não fisicamente, né? Esse cara devia estar pensando, que porra eu tô fazendo de estar aqui, escutando esses discursos sobre orçamento na hora que eu tinha que estar no luto da minha mãe. Assim, me deu pena. Por mais que isso seja deplorável, eu acho que é lamentável que ele tenha que passar por uma situação dessa. Mas ele passou por essa situação por causa do Ben-Gvir. Porque o Ben-Gvir, ele está exigindo um orçamento maior para a polícia, e numa queda de braço dele com o Smotrich, que está cortando de praticamente todos os ministérios, ele falou, vou cortar do teu também. Tipo, não tem o que fazer. E o Ben-Gvir, para poder jogar duro com o governo, tomou uma adesão equivocadíssima do ponto de vista político de votar contra o orçamento. Já explico porque eu achei equivocadíssima. Nessa brincadeira, tá, o Yoav Gallant, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, não foi, se absteve, né? Para você se abster em Israel, você tem que simplesmente deixar o plenário. Então ele votou, ele na verdade não votou. Os membros dos 10 da Torá, parte deles também se abstiveram, não foram todos, parte deles também se abstiveram, e a votação passou por 59 a 58. Se vocês olharem a cara, tem um vídeo disso, que o Netanyahu fez, a cara com a qual ele observa o Ben-Gvir, quando o Ben-Gvir vota contra o orçamento, tipo, é um negócio assustador, né? Como ele olha com uma cara de tipo de reprovação e raiva pro Ben-Gvir. O vídeo tá disponível no Twitter, para quem quiser ver, só dá para procurar. Não sei se dá para procurar sem escrever em hebraico, mas é um negócio impressionante. E vale lembrar, isso não é pouco importante. O orçamento é a única lei que, caso ela não seja aprovada, o governo automaticamente cai. Ou seja, votar contra o orçamento é votar a favor da derrubada do governo. E o que o Ben-Gvir fez, na verdade, ele sabia, né, que isso ia acontecer.
Ele obrigou essas duas pessoas, Netanyahu e o Boaz Bismuth, a irem na Knesset votar. Agora eu vao fazer um comentário aqui ao mesmo tempo acompanhado de uma crítica para depois passar para análise sobre a estratégia do Ben-Gvir. E também sobre o que passou nessa lei do orçamento, né, basicamente, que também não é pouco importante a gente falar sobre isso. O, a oposição e a coalizão, tem um esquema de cavalheiros que quando uma pessoa, por questões médicas, não pode comparecer a uma votação, ou por questões médicas, ou por questões de luto, ou porque uma mulher foi dar à luz, enfim, e obviamente que também não deixa de ser uma questão médica, né? Caso essas pessoas não possam comparecer ao parlamento, ao outro lado retira um parlamentar para se abster, para que você não perca esse voto. E eu vi pessoas criticando a oposição por não ter tirado essas pessoas para que o Netanyahu pudesse ficar no hospital e o Boaz Bismuth ficarem no luto da mãe deles. Agora, eu quero lembrar dois casos que me vêm à cabeça aqui agora. Quando o governo Bennett ele tomou posse, a Emily Moatti, parlamentar trabalhista, ela votou de uma maca, deitada, levantou a mão para votar a favor do governo, retirada do hospital porque ela tinha feito cirurgia no mesmo dia e votou de uma maca, porque a oposição se recusou a fazer isso. Quando teve a lei do orçamento do governo Bennett Lapid, a deputada Shirley Pinto, ela foi, depois de 6 dias do parto, com um bebê de colo e com 6 dias sem tomar nenhuma vacina na Knesset para votar, para não perderem a votação. E eu acho que se a gente for um pouquinho atrás, a gente vai achar mais casos assim, principalmente no governo passado, que o governo, que é o que a oposição não deu uma brecha. Então você vê que quem está reclamando da oposição não ter feito isso, não é nem o governo. São os moralistas da oposição, as pessoas que querem ser mais católicos que o Papa, sendo que nós temos que dar o exemplo de boa ação. Olha, o Netanyahu não precisava, o governo não precisava ter levado a votação do orçamento agora. Ele tinha até março. Eles decidiram levar isso agora. E o próprio governo está votando contra. É o próprio governo. Então, por que a oposição tem que ajudar o governo quando o próprio governo trabalha contra ele mesmo? E isso, eu estou falando, a coalizão não está reclamando da oposição não ter tirado o membro. Eles já estão reclamando. Eles estão reclamando do Ben-Gvir. E aí, na mesma noite, o programa Os Patriotas, do Canal 14, a Jovem Pan do Netanyahu, chamou o Ben-Gvir. Foi um programa de 14 minutos. E a quantidade de pancada que ele levou ali, é isso que eu digo por isso eu digo que foi uma estratégia totalmente equivocada. Porque ele tentou. Qual é o argumento do Ben-Gvir para se defender? Eu não tô nesse governo aqui só para prestar nome. Eu tô para fazer um governo de direita de verdade. Eu prometi para os policiais isso, eu vou até o final com isso, e se não me derem, eu não vou poder fazer a polícia que eu preciso, então eu não concordo. Tipo, então eu vou brigar pelos meus princípios até o fim. E se for preciso não votar contra o orçamento, eu voto contra o orçamento. Só que isso não colou. Que ele se apresentar como ideológico, como isso, a direita toda, ela não perdoa a traição ao Netanyahu. E votar contra a votação do orçamento, tendo que fazer Netanyahu sair do hospital e o Boaz Bismuth sair do luto, é muito pesado. Então, o comentário do Inon Magali, que é o apresentador do programa, é: um judeu não pode fazer uma coisa dessa. Olha o que você fez. Isso é imperdoável, mostrando lá a foto do Boaz Bismuth. Isso é imperdoável o que você está fazendo. Como um judeu não faz isso, né? Como se tivesse uma diferença ética entre judeus e não judeus, mas enfim, já é parte do absurdo que é o Canal 14. Mas ele tomou pancada do início ao fim. Do início ao fim. E aí, teve um cara que fez um comentário, é o diretor do Democrat TV, que eu não lembro agora como é que é o nome dele, não sei que é lá, Shlomi. Ele escreveu uma coluna pro portal Walla, dizendo o seguinte, que o Ben-Gvir, em novembro de 2023, ele foi o único, ao invés de partido dele, votou contra o acordo de troca de reféns que trouxe de volta para Israel a grande maioria das crianças que estavam sequestradas em Gaza. Ele citou os nomes das crianças, né? A Abigail, de 4 anos, a não sei que lá, de 6 anos, outra de 3 anos. Assim, desde aí o Ben-Gvir votou contra. E o Canal 14 não pensou em chamar o Ben-Gvir para jogar isso na cara dele? Que ele votou contra o retorno dessas pessoas. Tipo, é mais importante o Netanyahu sair da mesa de operação do que mais de 100 reféns voltarem da faixa de Gaza, né? Eu estou falando, assim, isso entre a direita, né? Isso é uma coisa que um judeu faz, né? Votar contra a liberação de judeus. Tipo,
por causa de 3G, cessar-fogo e a libertação de palestinos menores de idade que estavam nas cadeias israelenses, que não foi, foi por nada aquela troca, né? Foi uma besteira para o Hamas. Tipo, aquilo ali foi só 3 dias para mostrar que eles estavam dispostos a libertar as mulheres e crianças, pelo menos parcialmente. Enfim, para isso eles não chamaram o Ben-Gvir, né? O problema, o crime é trair o Netanyahu, não é trair a pátria, não é abandonar crianças e mulheres, não é nada disso. O crime é trair a pátria, é trair o Netanyahu. Eles mostram para quem eles estão trabalhando ali. E aí o Ben-Gvir cometeu um erro grosseiro. Esse orçamento, basicamente, ele confirmava os valores totais, e ele também incluía o Hok Esderim, que é parte do Hok Esderim, que é a lei dos. É mais ou menos tipo, a lei das regularizações, né, de orçamento externo que ia para vários lugares, e eles conseguiram, de alguma maneira, por baixo dos panos, mandar uma grana, principalmente para os ultra-ortodoxos, mas também para Garenim, Toranim, que são movimentos de colonos que atuam dentro da linha verde, do lado esquerdo do muro, principalmente, né, que querem tomar bairros árabes, transformar em bairros judaicos, fazem isso muito em Lod, em Ramle, em Yafo, que são lugares que têm população mesclada. É, eles conseguiram passar dinheiro para algumas áreas e o Ben-Gvir resolveu medir forças com o governo, e ele não só perdeu a votação, como ele perdeu de um jeito que não valeu a pena para ele. Ele tomou muita, muita, muita pancada nessa brincadeira. É, enfim, Netanyahu se importou de sair do hospital? Claramente sim, mas ele recebeu um bilhetinho no meio da votação que ele abriu, leu, botou no bolso e uma fotógrafa pegou, porque que podia ser aquilo? Uma coisa importante sobre a guerra, uma coisa importante sobre a cirurgia. E não, estava escrito: sua camisa saiu de dentro da calça, quando for levantar, ajeita. Ou seja, essa é a lista de prioridades ali do governo Netanyahu, praticamente, né? Como a gente está vendo. Ajeitar a camisa na hora de levantar dali, mesmo depois da operação, é isso que importa, como ele vai ser visto ali, né? Enfim, Ben-Gvir deu dor de cabeça para o governo, mas uma das dores de cabeça do governo ele não vai ter mais, porque uma das pessoas que se absteve nessa votação, o Yoav Gallant, anunciou nessa quinta-feira à noite que renunciou o seu cargo na verdade, o seu posto de deputado, mas ele terminou, enfim, ele se renunciou detonando. Primeiro de tudo, fazendo uma autobajulação, dizendo que, graças a ele, Israel detonou o Hezbollah, detonou o Hamas, mudou a situação na Síria, botou o Irã vulnerável e blá 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 blá. Que ele fez isso, que o 7 de outubro não aconteceu por causa dele, porque ele foi quem advertiu que aquilo podia acontecer e o Netanyahu não quis escutar. E que agora o Netanyahu e o novo ministro da Defesa, ele não falou os nomes do Netanyahu, ele citou a palavra primeiro-ministro uma vez, e citou o Israel Katz também, sem falar o nome dele, como ministro da Defesa, uma vez, falando que eles quiseram fazer passar uma lei que vai dar a liberação de milhares de ultra-ortodoxos, que é uma coisa prejudicial para a segurança do Estado. O Gallant ele se absteve nessa votação, como se absteve na outra votação do orçamento. E o Likud já estava começando a planejar sanções contra ele. E ele renunciou. Ele terminou a fala dele dizendo: eu ainda vou voltar. Para alguns, o Galo vai tentar disputar a liderança do Likud, porque agora ele não vê nada mais além de querer ser o primeiro-ministro. Ele quer ser o líder do Likud, ele não quer criar outro partido. Então ele está saindo de cena agora, mas ele deve voltar nas próximas eleições. Um spoiler futurista aqui: ele vai perder. É outro sujeito que não entendeu que não existe Likud enquanto tiver Netanyahu, e que os desafetos de Netanyahu vão ser todos exterminados. E o Gideon Sa'ar aprendeu tarde demais, o Gallant ainda não aprendeu. Mas enfim, ele saiu. É uma excelente notícia para o Netanyahu, porque ele pode agora colocar um voto favorável no lugar do Gallant, que era uma incerteza de qualquer coisa. E agora ele tem que decidir o que ele vai fazer com o Ben-Gvir. Porque você votar contra o orçamento é razão suficiente para você demitir o ministro. E ele não precisa numericamente mais do Ben-Gvir, embora o Ben-Gvir ajude, estando no governo. E ele agora vai ter que decidir o que fazer. Já tem membros do governo pregando publicamente pela a demissão do Ben-Gvir. E, enfim, eu não sei o que o Netanyahu vai fazer. Eu acho que o Netanyahu vai manter o Ben-Gvir no governo, pelo menos em primeiro momento. Ele já está mantendo, porque esses 68 dão para ele uma certa confiança de que, em alguns aspectos, ele tem alguma firmeza onde ele está. E deixou o Ben-Gvir brigando com o Smotrich, né? O Smotrich depois detonou o Ben-Gvir, e estavam os dois ali brigando.
Enquanto isso, toda a imprensa marrom da direita dando porrada no Ben-Gvir, que é uma situação cômoda para o Netanyahu. E agora eu quero ver o que vai sair nas próximas pesquisas. Amanhã tem pesquisa do Maariv, né? A última pesquisa do Maariv foi muito ruim para o bloco do Netanyahu. E amanhã tem uma, eu quero ver como é que vai sair o Ben-Gvir dessa história. Eu digo uma coisa, João: fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da sociedade israelense esta semana. Bom, polícia e milícia e Benito Gvir. A gente costuma falar muito dele, né? Inclusive, a gente conversou disso essa semana passada, né? Eu acho que foi. Porque é impressionante a quantidade de vezes que o fascista é chamado na televisão, chamado para falar, dão muito no rádio, dão muito espaço, muito, muito, muito espaço para ele falar. Um cara que ele nunca responde as perguntas e mente absurdamente, manipula, enfim, mas dão muito espaço para ele falar. Essa semana a justiça deu duas pancadas nele. Uma, inclusive, hoje, né? Isso porque a polícia já vem tentando aí há algum tempo ter acesso, né? Usar de, vamos dizer assim, softwares espiões, né? Que têm acesso aí, para ter acesso, né? A telefones de diversas pessoas, na verdade, né? Eles alegam poder querer combater o crime organizado, né? Mas, enfim, isso pode se estender a qualquer pessoa que eles queiram utilizar, obviamente. E também a justiça também proibiu que o Ben-Gvir tenha aí uma interferência direta de como investigações devam acontecer. E aí, João, a justiça continua dando de vez em quando uma pancadinha nele, mas tem que puxar mais forte porque ele continua fazendo o que bem entende na polícia. Pois é, a justiça tentou consegue, na verdade, né, travar o Ben-Gvir. Vamos ver até quando, né? Porque essa semana, essa notícia de hoje, é quase breaking news isso aqui. A gente até esqueceu de colocar na pauta. O Yariv Levin, ministro da Defesa, está preparando um projeto de lei para que o parlamento decida quem é o presidente da Suprema Corte. Vale lembrar que o deadline da Suprema Corte para o Yariv Levin montar a comissão e eleger o presidente da Suprema Corte é no dia 9 de janeiro. A gente está gravando no dia 2. Faltam 7 dias, ou seja, ele tem 7 dias para passar essa lei. Se é ameaça ou não, para tentar dobrar os juízes, a tentar alguma coisa, não sei, mas talvez a justiça fique menos capaz de fazer alguma coisa no futuro próximo. Mas, enfim, voltando à questão do Ben-Gvir, né? É, o Ben-Gvir, o Bagasse cortou as asas dele agora, porque não deixou ele impor a sua política, a parte investigativa da polícia. E o Bagasse também cortou, a Suprema Corte também cortou, na verdade não foi a Suprema Corte, no caso foi a Justiça Local, também cortou as asinhas da polícia porque eles queriam ficar com os telefones dos manifestantes e investigar os telefones para avaliar se tinha alguma organização ilegal e criminal dos manifestantes. A justiça diz o seguinte: vocês têm algum indicativo disso? Vocês têm alguma evidência de que isso possa ter acontecido? Diz, não, mas a gente quer averiguar, o telefone deles pode dar para a gente evidência. Você fala, então não, vocês não podem, é privado, é deles, vocês não têm nenhum indicativo disso, vocês não podem ficar com o telefone deles. Que a polícia estava libertando as pessoas e ficando com os telefones. Eu não sei se a polícia investigou esses telefones, se eles olharam mesmo de maneira ilegal. Eu acho que se eles tivessem achado alguma coisa, isso já teria rolado nas redes sociais aí para favorecer o Ben-Gvir, que não tem nenhum, enfim, não tem nenhum respeito pelas leis nem por nada disso, mas no fim das contas, essas asinhas também foram cortadas ali. A polícia não pode fazer o que ela quiser. Acho que é uma mensagem da justiça para a polícia. Se a justiça vai ganhar essa queda de braço ou não, eu não sei. Por enquanto, eles estão ganhando, mas não sei o que vai acontecer no final. E a polícia do Ben-Gvir, inclusive, ela saiu essa semana, os piores números dos últimos anos, na verdade, da história de Israel. Né? Por exemplo, isso é um negócio muito impressionante. Né? Os 2 últimos anos, o número de assassinatos na sociedade árabe, eles foram de 241 em 2023 e 230 em 2024. Contra 97 em 2020, 126 em 2021 e 111 em 2022. Ou seja, ele mais que dobrou em relação ao último ano, 2022, que estava melhorando justamente por causa de um projeto da polícia local naquele momento, do Yair Segelovich, que era um parlamentar que tinha assumido um projeto junto com o Ministério da Segurança Pública para diminuir o número
de morte na sociedade árabe. E ela mais que dobrou depois, e o número praticamente se manteve, 23 e 24. É, o número de mulheres assassinadas foi de 29 em 2020, 27 em 2021, 22 em 2022, já estava diminuindo, e aí sobe para 33 em 2023 e para 36 em 2024, ou seja, ele aumenta, ele volta a aumentar e atinge números que não tinha chegado, atingido antes. É, o número de carros roubados, olha só, ele estava diminuindo até 2020, né? Ele era na faixa dos 12 mil em 2017. Em 2020 ele foi para 8.700. Em 2022 ele subiu para 16 mil, foi alto. Em 2023 ele subiu para o número de 19 mil. Em 2024 caiu um pouquinho para 18 mil. Quase 20 mil, na verdade, em 2023, 19.760. Ou seja, aumentou muito também a quantidade de carros roubados em relação a 2022 para 2023. Foi mais de 20% de aumento. E o número de pessoas mortas em acidentes de trânsito em 2023 tinha sido quase semelhante a 2022, 348, 358, um pouquinho a mais. Só que aí em 2024, 435, o maior número da história. Nunca tinha chegado a 400 o número de pessoas mortas em acidente de trânsito. E esse ano a gente levou 435. Não tem como questionar isso. O número de mortos e o número a criminalidade no país ela aumenta cada vez mais. E o número de não árabes mortos, se o número de árabes mortos ele diminuiu de 23 para 24, o número de não árabes ele aumentou, mesmo que o número de não israelenses no país tenha diminuído muito, porque é muito menos turismo. Né? Tinha um número, sei lá, de 12 não israelenses mortos, né? Pessoas que estão fazendo programas de um ano, ou turistas que vieram para não sei o que lá, enfim. E ou pessoas que estavam circulando pelo país por outras razões, com visto de trabalho, esse número diminuiu muito e mesmo assim subiu de 36 para 51. Então, o número de homicídios em 2024 conseguiu superar 2023. A polícia do Bem-Vir, ela não é só uma polícia política que persegue a oposição. Ela é uma polícia que fracassa, é uma polícia incompetente nas suas funções mais básicas. Ela não consegue ter bons resultados em nenhum indicativo, absolutamente nenhum. E é impressionante como o Ben-Gvir siga circulando por aí, como se isso fosse algo normal. Bom, agora quando eu fui comentar do Ben, né, eu falei que dava muito espaço ele no rádio, né? E tem um programa de rádio que eu escuto quase todas as manhãs, né? De entre 8 e 10 da manhã. E há uns meses atrás eles tinham dado, chamado Benvir, dão meia hora para ele falar, e chamaram o Benvir também recentemente, semana retrasada, semana passada, para falar, e dão aí mais meia hora, 40 minutos para ele contar as histórias dele. E eu me lembro que da outra vez eu até cheguei a comentar isso contigo, né? Que deixam ele falar muito, dão muito espaço para ele, é insuportável ouvir o que ele tinha que falar. E daquela vez, dessa vez aí eu não me lembro, deve ter um mês e pouco, talvez uns 2 meses. É, ele falou, eu me lembro dele ter falado o seguinte: para mim, eu não estou preocupado se no Egito muçulmanos e cristãos se matam, se tem problema entre sírios e egípcios, entre sauditas e sírios. De uma forma geral, ele falou o seguinte: que os árabes se matem. Né? Foi isso que ele falou. Para mim, ele falou isso abertamente, não tem problema. Eles que se resolvam. Eles que se resolvam. E essa política da polícia de Israel, hoje, sob o controle dele, é essa. Esses números absurdos de 241 mortos no ano passado e 200 no ano retrasado, né, em 2023, e 230 no ano passado, eles são frutos dessa política. De uma política em que a política da polícia é não ter política. Justamente porque, para o Benvir, não importa se árabes morram, que árabes morram. Não importa se a população árabe a criminalidade na população árabe é muito maior do que dentro da população judaica, apesar da gente ter várias máfias, né, dentro da população judaica, mas na população árabe isso é muito maior, por conta de toda a marginalização que essa população sofre desde o início da criação do Estado. Sem investimento igualitário na educação, na saúde, no desenvolvimento social, no desenvolvimento urbano. Então, a marginalização dessa população faz com que aumente a criminalidade. E hoje, a polícia do Bengvir, ela não tem nenhuma política
para combater essa criminalidade. Porque a política é não combater a criminalidade. Porque para o Ben-Gvir não importa se árabes morram, que árabes morram. Então, assim, tem que ter. Isso é um absurdo, né? É um absurdo tudo que acontece aqui. E aí depois ele vai pro rádio falar as coisas dele, e o pessoal dá espaço para ele, deixa ele falar o que ele quer falar. Você até me quando eu comentei isso com você, né, que dão muito espaço para ele, você virou para mim e falou assim: ouça esse podcast, né, um podcast chamado Breaking, né, que a gente você escuta mais do que eu, ele. Eu costumo, eu nem toda semana eu acabo escutando. E os caras, eu fui escutar e os caras falam, né, que porque o Ben-Gvir ele dá rating, né? As pessoas, quando o Ben-Gvir vai na televisão, as pessoas ouvem ele falar, ouvem o que, enfim, acabam querendo ouvir o que ele tem a dizer. Eu acho que é para além disso. Eu acho que é uma questão muito clara dentro da sociedade israelense que o racismo é muito é permitido dentro da sociedade israelense, o fascismo tem muito espaço dentro da sociedade israelense, e é por isso que o Ben-Gvir tem espaço na mídia. E é por isso que gostam do Ben-Gvir. Inclusive, eu quero contar um caso que aconteceu essa semana, com um trabalhador do McDonald's na cidade de Ramat Gan, né, ali subúrbio de Tel Aviv, do ladinho de Tel Aviv, na região da Bolsa de Diamantes, né? Tem uma bolsa de diamantes em Tel Aviv, que, se eu não me engano, é a maior bolsa de diamantes do mundo, e ali tem um McDonald's. O trabalhador estava lá, chegaram alguns soldados, fizeram lá o pedido da sua comida e começaram a reclamar com o cara que eles não recebiam a comida deles. Estavam lá esperando e não recebiam. O cara estava nervoso, muita gente, era meio-dia e meia, muita gente no restaurante do McDonald's. É, o cara estava tenso e ele começou a gritar: Yeshlachatz, que significa tá cheio, né? Tem muita gente, né? Tá cheio, tem muita gente. Os soldados continuaram reclamando, ele começou a gritar com os soldados. E aí a gente ouve na gravação soldadas falando: você não vai gritar com soldados, você não pode gritar com soldados, você tem que respeitar os soldados. E o cara vai ficando mais nervoso, ele vai ficando mais nervoso, e ele jogou guardanapos em cima dos soldados. Pegou um bolinho de guardanapo e jogou em cima dos soldados. E aí na mídia israelense, na televisão israelense, saiu: soldados são atacados por trabalhador árabe do McDonald's porque o trabalhador árabe jogou guardanapos nos soldados do McDonald's. Impressionante. Lembrando que quando aquela moça na praia de Tel Aviv, ela jogou areia no Ben-Gvir e foi presa. E o cara foi preso por ordem do Ben-Gvir. O Ben-Gvir foi na televisão dizer que ele foi preso por ordem dele. O ministro não tem o direito de dizer para a polícia quem a polícia deva prender. Isso é tarefa da polícia e não tarefa do ministro. O cara foi preso, depois ele foi solto para a prisão, foi liberado, né, para prisão residencial por 5 dias. Quando aquela moça jogou areia no Ben-Gvir, na praia, né? Ela também foi presa, passou a noite inteira na delegacia, só que na televisão todo mundo teve pena dela. Como é que ela pode ser presa por jogar areia no Ben-Gvir e tudo mais? Coitada. Agora, o cara que jogou guardanapo no soldado virou um criminoso. Por pouco não foi chamado de terrorista. Por pouco. Apesar de ter gente falando. Tem gente que falou: ele teve uma outra cena que parece que uma soldada foi para cima dele assim, e ele pegou um cabo de vassoura. E aí não, a cena é cortada, né? Mas ninguém mostra o que aconteceu depois, né? Só que aí falaram: a gente sabe como isso poderia acontecer, né? O que poderia acontecer dali para frente. O que poderia acontecer dali para frente, além do próprio preconceito das pessoas? Né? Então, assim, é por isso que o Ben-Gvir vai na televisão. E é por isso que a gente tem 230 mortos no ano passado e 241 mortos no ano anterior, quando ele foi ministro da Polícia. Porque essa é a política dele: criminalizar a população árabe de Israel. E como ele também quer criminalizar qualquer pessoa que se opõe à sua política e à política do governo de Israel. É isso. Fiquei por aqui. Bom, João, vamos então para a nossa próxima notícia do bloco, que é uma crise demográfica. Crise demográfica no mês, inclusive, que foi divulgado aí pelo Departamento de Estatística, que o Estado de Israel passou de 10 milhões de habitantes. A gente vê uma crise demográfica, cerca de 83 mil israelenses deixaram o país, emigraram, vazaram, ralaram o peito. 34 mil voltaram para o país e outros quase, né? Tô dando uma arredondada aí. E outros cerca de 15 mil novos imigrantes também vieram para cá. E aí, cara, a galera encheu o saco, hein? Pois é, essa é uma reportagem que o The Marker
trouxe, The Marker é o jornal de economia ligado ao Haaretz, que 83 mil israelenses deixaram o país em 2024 e só 24 mil voltaram, né? E os imigrantes, que a gente chama de Olim Hadashim, né? Os imigrantes judeus, eles são parte desses 24 mil. Também foram só 15 mil no ano passado, que era um número normal lá para os anos de 2010, 2011, mas ele tinha sido maior em 2023, por exemplo. Em 2023 a gente teve 32 mil, especialmente antes de outubro, né? De 2023. É, mas era um número também alto por causa da guerra da Ucrânia. 2022, 2023 vieram muitos ucranianos para cá. 2022 o número foi o maior dos últimos, se não me engano, 20 anos. É, e depois ele foi diminuindo aos poucos. Mas isso afetou o crescimento vegetativo natural de Israel, né? Em 2024 ele ficou no 1,1%. Em 2023 ele tinha sido 1,6%. Ou seja, apesar das pessoas estarem indo embora do país, a gente tem uma população que cresce, porque o crescimento vegetativo é alto, as pessoas têm muitos filhos em Israel proporcionalmente, e a população de Israel hoje é calculada como é o nome disso? Pelo Escritório de Estatística Nacional em 10 milhões e 27 mil pessoas. Que números a gente tem aqui? Tá? É, bom, vamos lá. Durante o ano de 2023, a população ela estava crescendo uma média, né, nos primeiros meses de 7 mil por mês. Né? Ela caiu um pouco para uma média de 2, 3 mil até julho. E aí depois ela ficou estável até setembro, que teve uma diminuição, que é normal, porque quando muitos israelenses saem para férias, né, nessa época de julho, agosto, setembro, e depois em outubro até que voltou, mas cai, de repente, a partir de novembro, muita gente começou a dar o pé daqui. Que, enfim, é sintomático. Agora, 2024, a gente estava mais ou menos entre um pouquinho abaixo da média e na média durante o tempo todo. Quando deu julho, novamente a época das férias, começou a cair muito, mas aí não ficou igual, entra e sai. Caiu muito, chegou a quase menos 5 mil. Em setembro melhorou um pouquinho, e de repente em outubro caiu ali para 11 mil pessoas que deixaram o país só em outubro. E aí depois alguns voltaram, né? A gente viu que em novembro a gente teve novembro e dezembro a gente teve uma média de mais ou menos 1.000 pessoas voltando, enfim, numa média do superávit por mês, né, entre pessoas que entram e saem, mas não recuperou todo mundo. E aí, por que eu estou falando isso? Entre setembro, outubro e novembro a gente teve isso, né? Esse número que chegou no pico de menos 11 mil. Outubro foi bem o mês do ataque do Irã. Eu saí logo depois, mas eu voltei. Mas tem gente que não voltou. Eu acho que aquilo ali, enfim, traumatizou parte da população. E a gente sabe de cada vez mais israelenses que estão deixando o país, né? Enfim, então, a gente continua tendo um crescimento da população. Agora, a pergunta é qual o setor da população é que está crescendo? Porque quem tem muitos filhos, a gente sabe, em média, são os ultra-ortodoxos e os árabes muçulmanos, especialmente os beduínos. Os judeus seculares, eles não têm tantos filhos. Né? Ou seja, a população sionista, né, do país, ela tem uma média de filhos menor. A população liberal, né, a população que é um Estado democrático e moderno, né, essas pessoas que se importam com o Estado de Israel, né, que não são nem os árabes muçulmanos, nem os judeus ultra-ortodoxos, que em sua grande maioria não são sionistas, não estou dizendo que eles não se importam com o país onde eles vivem, estou dizendo que eles não têm nenhum apreço pelo Estado de Israel, especialmente como um Estado judaico. Essas pessoas que sustentam essa maioria silenciosa de que o Estado deve ser democrático e moderno, elas não só têm menos filhos, como elas estão indo embora do país. Isso deixa a gente com essa perspectiva de futuro bem problemático, né? De qual vai ser o futuro desse Estado, quem vai morar aqui no futuro, o que ele vai passar a ser. Isso é muito preocupante. É preocupante a gente ver que as pessoas estão indo embora, e isso aí é mais um prêmio para o governo Netanyahu, né? Que na história de Israel a gente não via isso há décadas, né? De uma maior saída das pessoas daqui de chegada. Se não me engano, desde os anos 50. E, enfim, agora a gente está vendo. Né? É um negócio deprimente. O crescimento populacional ainda existe, isso obviamente ajuda a economia, né? A população já é uma população jovem, mas
com uma população, especialmente entre os ortodoxos, que se insere menos no mercado de trabalho, que é menos escolarizada. Entre os árabes, especialmente os muçulmanos, isso está mudando, mais devagar do que devia, mas está mudando. Entre os ortodoxos também muda em relação ao mercado de trabalho, mas não necessariamente entre o lugar que eles ocupam no mercado de trabalho. E é uma situação muito complicada que a gente vai viver daqui a um tempo se essa tendência se prorrogar. E a gente precisa que essa guerra termine, a gente precisa que esse governo seja derrubado urgentemente para que as coisas possam mudar. Eu, de verdade, em janeiro de 2025, não esperava estar falando sobre uma situação na qual o governo israelense, ainda esse mesmo governo desastroso, ainda está de pé, ainda e está mais fortalecido do que nunca, né? Quem pega nossas falas ali no fim de 2023, início de 2024, a gente não acreditava que o governo ia chegar até essa época, até esse momento. E eles estão mais fortalecidos que nunca. E isso é desastroso para o país. Enfim, não sei se tem mais alguma coisa para comentar. É triste terminar assim, mas é assim que a gente tem que terminar. Sem falar também na questão da fuga de cérebros, né? Que é uma coisa importante. Tem muito médico indo embora. Inclusive, tem gente agora criticando os médicos que estão indo embora. Falando, estão indo embora, estão deixando o país, não sei o quê. Pô, o cara vai fazer o quê? O cara vai fazer o quê? E o Israel tem um déficit de médicos, né? Isso é importante dizer também. Tem muita. Eu acho uma coisa muito interessante, né? Que os brasileiros, quando vêm para cá, né? O sistema público de saúde aqui é um sistema público-privado, né? Uma parceria pública-privada. Então, quando os brasileiros vêm para cá, e aí, enfim, o que a gente paga pelo plano de saúde é muito pouco, né? Tipo, é deduzido do imposto, mas é muito pouco. E aí, quando você paga para ter o plano mais alto, é irrisório praticamente, né? É, e você tem remédios com subsídio, enfim. Não tem como comparar com o plano de saúde, é incomparável. Eu acho que não chega nem a 10% do que as pessoas, o que a gente paga hoje para ter o plano mais alto, não chega nem a 10% do que as pessoas pagam para ter um plano de saúde básico no Brasil, né? Enfim, é muito diferente. E as pessoas, quando vêm para cá, falam: o sistema de saúde, sistema magnífico, não sei o quê, é muito bom. Só que é muito bizarro o sistema de saúde. A minha esposa trabalha no sistema de saúde, ela é terapeuta ocupacional, e assim, as coisas que eu vejo, não só as coisas que eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho que ele precisa regularmente fazer, o meu filho precisa fazer regularmente exame de vista, e eu tenho que já deixar marcado para daqui a 6 meses, porque senão não vai ter vaga, ou para daqui a um ano, porque senão não vai ter vaga. Quando você quer procurar um médico dermatologista, 3, 4 meses fila de espera. Enfim, você tem várias especialidades médicas que, porra, se você não tiver contato dentro do plano de saúde para dar uma agilizada, meu amigo, tu vai penar, vai ficar esperando ali um bom tempo para resolver seu problema. Mas sem sombra de dúvida, né? Quando a gente faz uma comparação com o que acontece no caso do Brasil, é melhor, né? Ainda mais tendo em consideração que o que a gente paga sai do nosso bolso diretamente, né? Não estou falando do imposto, né? Mas o que a gente paga para além do imposto é irrisório frente ao que uma pessoa tem que pagar no Brasil para ter um plano de saúde privado. E aí as pessoas como hoje, né, falando aí dessa questão da fuga de médicos e tudo mais. Mas enfim, só queria fazer esse parênteses. E as pessoas estão realmente indo embora. Bom, João, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural da semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo
Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Sarue, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sidney Weissmann, Silvia May, Suzana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Maria Neustein, Rafael Boquerri, Daniele Moramei, Felipe Volokita, Maria Célia Moscati, Guy Levi, Ricardo Stern, José Jardim, Mariana Sampaio, David Bessler, Iago Oliveira, Sharon Felsman, Chaz. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, gente, a dica cultural da semana é minha e eu vou continuar na área musical. É isso aí. Queria indicar um álbum da cantora Yehudi Kravitz, que ela canta músicas que eram do pai dela também, não só do pai dela, mas enfim, Yaakov Kravitz. O nome do álbum é Shirim Miabait, músicas de casa. Eram músicas que ela costumava ouvir na infância dela. E, enfim, é um álbum que ele é muito importante para mim porque assim que eu cheguei aqui em Israel, eu fui morar num kibbutz e eu, por algumas vezes eu fui adotado por uma família no kibbutz e por algumas vezes eu peguei o carro do meu pai para meu pai adotivo, né, no caso, para poder viajar e enfim, eh, andar por aí de vez em quando. E tinha esse álbum no carro dele, já dentro do tocador de CD na época. E eu comecei a ouvir esse álbum, enfim, as músicas são muito bonitas e me causavam uma sensação meio estranha de ter vivido uma coisa que eu nunca vivi na minha vida. E me ligou muito ao meu pai adotivo, que também já faleceu. E foi uma ligação muito grande no dia, e poucos dias antes de eu ir embora do kibbutz, eles me deram esse álbum de presente. Então, assim, um álbum que para mim ele tem uma importância muito grande, sentimental. Já coloquei na lista, na playlist do nosso podcast lá no Spotify. Para quem quiser, tá lá na descrição do episódio. Também tem o link para a playlist. E Yehudi Kravitz, e o nome do álbum é Shirim Miabait. É isso, Inclusive, a João. Hildo Kravitz, ela tem uma canção chamada Bolerio, que é Venham para o Rio. Ah, é verdade. Pois é, que ela fala, que no meio da música ela fala, vamos pro carnaval no Brasil, vamos dançar como todos os brasileiros, que é uma música, enfim, animada que ela canta há bastante tempo. Essa música tem uns 40 anos, que ela, enfim, é uma cantora veterana, mas é uma referência sobre o Brasil aí nas músicas dela. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. Muito É isso. obrigado à audiência, obrigado aos comentários e espero que vocês tenham ficado conosco até o final de novo. Ah, e fazendo um comentário aí sobre os comentários, né, cara? Na semana a gente falou sobre o Natal aí no bloco do último episódio. Recebemos vários comentários aí no Spotify. E apesar de nem todo mundo concordar com as coisas que a gente falou, a gente ficou muito feliz de ver que foram comentários sempre educados, comentários, né, que, enfim, não aqueles comentários, como é que chama? Envenenados, né, cheios de ódio no coração que a gente costuma ver pelas redes sociais. Foram comentários educados que diz muito sobre a nossa audiência e que deixa a gente aí também muito feliz a esse respeito. É isso, João. Nos falamos então na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.